Olá, pessoal! Esse é o nosso curso de Álgebra Linear e nesse vídeo nós vamos estudar a relação entre transformações lineares e matrizes. Na verdade, nós vamos ver que toda transformação linear pode ser representada por uma matriz. Seja T de V em W uma transformação linear de um espaço vetorial V de dimensão n em um espaço vetorial W de dimensão m. E seja ainda o conjunto BV formado pelos vetores V1, V2 até Vn uma base do espaço vetorial V, e o conjunto BW, formado pelos vetores W1, W2 até Wm, uma base do espaço vetorial W. Como o conjunto BV é uma base do espaço vetorial V, que é o domínio dessa transformação linear, então, um vetor V qualquer do domínio dessa transformação linear vai ser dado por x1V1 mais x2V2 mais até xnVn. E então, T de V vai ser dado por x1T de V1 mais x2T de V2 mais até xnT de Vn. Cada um dos vetores T de V1, T de V2 até T de Vn é um vetor do contradomínio W dessa transformação linear e que, portanto, pode ser escrito como combinação linear dos vetores W1, W2 até Wm da base BW do espaço vetorial W. E então, T de V pode ser escrito como x1 vezes a combinação linear dos vetores W1, W2 até Wm, que resulta no vetor T de V1, mais x2 vezes a combinação linear dos vetores W1, W2 até Wm, que resulta no vetor T de V2, mais até xn vezes a combinação linear dos vetores W1, W2 até Wm, que resulta no vetor T de Vn. Nós podemos reescrever essa expressão para T de V para deixá-la como uma combinação linear dos vetores W1, W2 até Wm. Então, vejam que nós temos aqui o vetor V escrito como combinação linear dos vetores V1, V2 até Vn da base BV. Então, as coordenadas do vetor V em relação à base BV vão ser os coeficientes x1, x2 até xn dessa combinação linear. Temos também o vetor T de V escrito como uma combinação linear dos vetores W1, W2 até Wm da base BW. E as coordenadas do vetor T de V em relação à base BW vão ser os coeficientes dessa combinação linear. Na primeira coordenada, nós teremos A11x1 mais A12x2 mais até A1nxn. Na segunda coordenada, nós teremos A21x1 mais A22x2 mais até A2nxn. Até a última coordenada, em que nós teremos AM1x1 mais AM2x2 mais até AMnxn. Esse vetor de coordenadas de T de V em relação à base BW pode ser escrito como produto de uma matriz pelo vetor coluna x1, x2 até xn. Esse vetor coluna corresponde ao vetor de coordenadas de V em relação à base BV. E vejam que nessa matriz, a primeira coluna, A11, A21 até AM1, é formada pelos coeficientes da combinação linear dos vetores W1, W2 até Wm, que resultam no vetor T de V1. Então, essa primeira coluna corresponde ao vetor de coordenadas de T de V1 em relação à base BW. A segunda coluna, A12, A22 até AM2, corresponde aos coeficientes da combinação linear dos vetores W1, W2 até Wm, que resultam no vetor T de V2. Então, a segunda coluna consiste no vetor de coordenadas de T de V2 em relação à base BW. E assim, teremos até a última coluna, A1n, A2n até AMn, que consiste nos coeficientes da combinação linear dos vetores W1, W2 até Wm, que resultam no vetor T de Vn. Então, essa última coluna corresponde ao vetor de coordenadas de T de Vn em relação à base BW. A essa matriz, nós chamamos de matriz da transformação T em relação às bases BV e BW, e nós denotamos por, abre colchetes, T, fecha colchetes, com um índice superior BV e um índice inferior BW. E então, vejam que nós podemos obter as coordenadas do vetor T de V em relação à base BW, multiplicando essa matriz pelas coordenadas do vetor V em relação à base BV. Então, dado uma transformação linear T, uma base BV do seu domínio e uma base BW do seu contradomínio, a matriz da transformação T em relação às bases BV e BW é uma matriz onde cada coluna I corresponde ao vetor de coordenadas de T de VI em relação à base BW. Ou seja, para obter a coluna I, nós tomamos o vetor VI da base BV, calculamos T de VI e encontramos o vetor de coordenadas de T de VI em relação à base BW do contradomínio. Além disso,
para obter o vetor de coordenadas de T de V em relação à base BW, basta nós multiplicarmos a matriz de T em relação às bases BV e BW pelo vetor de coordenadas de V em relação à base BV. E isso nos dá um procedimento para obter a imagem de algum vetor V por meio da transformação T. Uma das formas de obter T de V, que era a que a gente usou até agora, consiste em aplicar a transformação T diretamente ao vetor V e obter T de V. A partir de agora, nós podemos também fazer isso da seguinte maneira. Dado um vetor V, nós podemos obter o vetor de coordenadas de V em relação à base BV, multiplicar esse vetor de coordenadas à esquerda pela matriz da transformação T em relação às bases BV e BW, e assim obter o vetor de coordenadas de T de V em relação à base BW, e a partir desse vetor de coordenadas, nós podemos reconstruir o vetor T de V. Vamos ver um exemplo no qual nós temos uma transformação T de R3 em R2, definida por T de x, y, z igual a 2x mais y menos z, 3x menos 2y mais 4z. Essa transformação T é uma transformação linear e então nós poderemos associá-la a uma matriz. Para nós obtermos uma matriz para essa transformação, nós precisamos considerar uma base para o domínio e uma base para o contradomínio. Inicialmente, nós vamos obter a matriz da transformação T em relação às bases B, formada pelos vetores 1, 1, 1, 1, 1, 0 e 1, 0, 0, do domínio R3, e B', formada pelos vetores 1, 3 e 1, 4, do contradomínio R2. Para nós construirmos a matriz de T em relação às bases B e B', nós precisamos tomar aqui os vetores da base B, encontrar a imagem deles por meio da transformação T e obter as coordenadas dessa imagem em relação à base B'. E nós vamos fazer isso para cada um desses vetores para então obter cada coluna da matriz de T em relação às bases B e B'. Vamos considerar aqui o primeiro vetor V1 igual a 1, 1, 1. Nós temos T de 1, 1, 1 igual a 2, 5. Nós precisamos escrever esse vetor 2, 5 como combinação linear dos vetores da base B'. Então, teremos uma combinação linear A1 vezes 1, 3 mais A2 vezes 1, 4 igual a 2, 5. E descobrimos que o coeficiente A1 é igual a 3 e o coeficiente A2 é igual a menos 1. E então, 2, 5 é dado por 3, que multiplica 1, 3, menos 1, que multiplica 1, 4. Portanto, o vetor de coordenadas de T de V1 em relação à base B' é 3 e menos 1. Essa vai ser a primeira coluna da matriz de T em relação às bases B e B'. Para o segundo vetor V2 igual a 1, 1, 0, nós temos T de 1, 1, 0 igual a 3, 1. Escrevendo 3, 1 como combinação linear dos vetores 1, 3 e 1, 4 da base B', nós temos A1 vezes 1, 3 mais A2 vezes 1, 4 igual a 3, 1. E descobrimos que A1 é igual a 11 e A2 é igual a menos 8. E então, 3, 1 é dado por 11, que multiplica 1, 3, menos 8, que multiplica 1, 4. E as coordenadas de T de V2 em relação à base B' são 11 e menos 8. Essa vai ser a segunda coluna da matriz de T em relação às bases B e B'. Por fim, para o vetor V3 igual a 1, 0, 0, nós temos T de 1, 0, 0 igual a 2, 3. Escrevendo 2, 3 como combinação linear dos vetores da base B', temos A1 vezes 1, 3 mais A2 vezes 1, 4 igual a 2, 3. E descobrimos que A1 é igual a 5 e A2 é igual a menos 3. Portanto, 2, 3 é dado por 5, que multiplica 1, 3, menos 3, que multiplica 1, 4. E as coordenadas de T de V3 em relação à base B' são 5 e menos 3. E essa é a terceira coluna da matriz de T em relação às bases B e B'. Portanto, a matriz de T em relação às bases B do domínio R3 e B' do contradomínio R2 é a matriz de ordem 2 por 3, onde a primeira linha é 3, 11 e 5, e a segunda linha é menos 1, menos 8 e menos 3. Nós podemos conferir que, de fato, essa matriz corresponde à transformação T. Como o conjunto B é base de R3, qualquer vetor V igual a x, y, z pode ser escrito como combinação linear dos vetores da base B. Então, qualquer vetor x, y, z é dado por A1 vezes 1, 1, 1, mais A2 vezes 1, 1, 0, mais A3 vezes 1, 0, 0. E daí nós temos que o coeficiente A1 é igual a z, o coeficiente A2 é igual a y menos z, e o coeficiente A3 é igual a x menos y. Nós sabemos que podemos obter o vetor de coordenadas de T de V em relação à base B' multiplicando a matriz da transformação T em relação às bases B e B' pelo vetor de coordenadas de V em relação à base B.
Então, as coordenadas de t de v em relação à b' vai ser o produto da matriz 3, 11, 5, menos 1, menos 8 e menos 3, pelo vetor de coordenadas de v em relação à base b, que é o vetor z, y menos z, x menos y. E fazendo essa multiplicação, temos que o vetor de coordenadas de t de v em relação à b' vai ser 5x mais 6y menos 8z, menos 3x menos 5y mais 7z. Isso significa que t de v é obtido como combinação linear dos vetores da base b' usando coeficientes 5x mais 6y menos 8z e menos 3x menos 5y mais 7z. Então, nós teremos que t de v, que é t de um vetor xyz qualquer de R3, vai ser 5x mais 6y menos 8z vezes o primeiro vetor 1, 3 da base b', mais menos 3x menos 5y mais 7z vezes o segundo vetor 1, 4 da base b', e isso resulta em 2x mais y menos z, 3x menos 2y mais 4z, que é igual a t de xy que nós tínhamos no enunciado. E então, nós podemos obter a imagem do vetor xyz pela transformação t diretamente aplicando essa regra, ou nós podemos, a partir das coordenadas do vetor v em relação a uma base b, obter o vetor de coordenadas de t de v em relação à base b', e a partir dessas coordenadas reconstruir o vetor t de v. No segundo exemplo, nós temos a mesma transformação t de R3 em R2, definida por t de xyz igual a 2x mais y menos z, 3x menos 2y mais 4z. Só que agora, nós vamos obter a matriz dessa transformação em relação às bases canônicas B de R3 e B' de R2. Então, seja B a base canônica de R3, formada pelos vetores 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, e B' a base canônica de R2, formada pelos vetores 1, 0 e 0, 1. Para nós obtermos a matriz de T em relação a essas bases, nós temos que pegar cada vetor da base B, achar a imagem dele pela transformação T, e escrever essa imagem como combinação linear dos vetores da base B'. Para o primeiro vetor da base B, V1 igual a 1, 0, 0, nós temos T de 1, 0, 0 igual a 2, 3, e escrevendo 2, 3 como combinação linear dos vetores da base canônica de R2, nós teremos 2 que multiplica 1, 0, mais 3 que multiplica 0, 1. E então, as coordenadas de T de V1 em relação à base canônica vão ser 2 e 3. Como se trata da base canônica, não precisamos aqui mencionar qual é a base que a gente está considerando. E essa vai ser a primeira coluna da matriz da transformação. Para o segundo vetor da base B, V2 igual a 0, 1, 0, nós temos T de 0, 1, 0 igual a 1 menos 2. E escrevendo esse vetor como combinação linear da base canônica de R2, nós temos 1 que multiplica 1, 0, menos 2 que multiplica 0, 1. Então, as coordenadas de T de V2 em relação à base canônica são 1 e menos 2. E essa vai ser a segunda coluna da matriz dessa transformação. Para o terceiro vetor da base B, V3 igual a 0, 0, 1, nós temos T de 0, 0, 1 igual a menos 1, 4. Escrevendo esse vetor como combinação linear dos vetores da base canônica, nós temos menos 1 que multiplica 1, 0, mais 4 que multiplica 0, 1. E então, as coordenadas de T de V3 em relação à base canônica vão ser menos 1 e 4. E essa vai ser a terceira coluna da matriz da transformação. A matriz da transformação T em relação às bases canônicas de R2 e R3 é a matriz de ordem 2 por 3, cuja primeira linha é 2, 1 e menos 1, e a segunda linha é 3, menos 2 e 4. Como nós estamos considerando as bases canônicas, tanto do domínio quanto do contradomínio, não há necessidade de a gente especificar aqui quais foram as bases consideradas. E nesse caso, essa é chamada de matriz canônica da transformação T. De fato, essa é a matriz canônica da transformação T. Lembrem que nós podemos obter as coordenadas de T de V multiplicando a matriz de T pelas coordenadas do vetor V. Então, nós teremos as coordenadas de T de V igual à matriz da transformação T, que é a matriz 2, 1, menos 1, 3, menos 2 e 4, multiplicada pelo vetor das coordenadas de V, em relação à base canônica. As coordenadas de um vetor V xyz de R3 em relação à base canônica são x, y e z. Então, fazendo essa multiplicação, descobrimos que o vetor de coordenadas de T de V é 2x mais y menos z, 3x menos 2y mais 4z. A partir das coordenadas de T de V, nós podemos reconstruir T de V, escrevendo uma combinação linear dos vetores da base canônica com os coeficientes 2x mais y menos z, 3x menos 2y mais 4z. Mas nós sabemos que o resultado de uma combinação linear dos vetores da base canônica com esses coeficientes
vai ser o vetor 2x mais y menos z, 3x menos 2y mais 4z. Então, T de V, que é igual a T de xyz, é igual a 2x mais y menos z, 3x menos 2y mais 4z, que é a transformação T que foi dada para nós inicialmente. Vejam que obter a matriz canônica de uma transformação linear é bem mais simples do que obter a matriz de uma transformação linear em relação a outras bases, que não sejam as bases canônicas. Por isso, o mais comum é trabalharmos com a matriz canônica de uma transformação linear. Para finalizar esse vídeo, vamos ver como é que fica a matriz do operador identidade. Seja o operador I de V em V o operador identidade do espaço vetorial V, e seja o conjunto B formado pelos vetores V1, V2 até Vn uma base de V. Como aqui nós temos um operador linear, o domínio e o contradomínio são iguais, então nós podemos usar a mesma base para o domínio e para o contradomínio. E no caso, usaremos aqui a base B. Para obter a matriz de I em relação à base B, nós temos que tomar cada vetor da base B, encontrar a imagem desse vetor pela transformação I e escrever essa imagem como combinação linear dos vetores da base B. Para o primeiro vetor V1, sabemos que I de V1 é igual ao próprio V1, que escrito como combinação linear dos vetores V1, V2 até Vn fica 1V1 mais 0V2 até 0Vn. Então, observem que o vetor de coordenadas de I de V1 em relação à base B vai ser um vetor que tem a primeira coordenada igual a 1 e todas as demais coordenadas iguais a 0. Para o segundo vetor V2, temos I de V2, que é igual ao próprio V2, que escrito como combinação linear dos vetores V1, V2 até Vn fica 0V1 mais 1V2 mais até 0Vn. E então vejam aqui que o vetor de coordenadas de I de V2 em relação à base B vai ser um vetor que tem a segunda coordenada igual a 1 e todas as demais coordenadas iguais a 0. Fazendo isso até o último vetor Vn, teremos I de Vn igual ao próprio Vn, que escrito como combinação linear dos vetores V1, V2 até Vn fica 0V1 mais 0V2 mais até 1Vn. E então observem aqui que o vetor de coordenadas de I de Vn em relação à base B vai ser um vetor que tem a última coordenada igual a 1 e todas as demais coordenadas iguais a 0. A matriz do operador I em relação à base B é uma matriz onde na coluna I nós temos as coordenadas de I de VI em relação à base B. Então, na primeira coluna, nós teremos as coordenadas de I de V1 em relação à base B, que é um vetor que tem a primeira coordenada igual a 1 e todas as outras coordenadas iguais a 0. Na segunda coluna, nós temos o vetor de coordenadas de I de V2 em relação à base B, que é um vetor onde a segunda coordenada é igual a 1 e as outras coordenadas são iguais a 0. E assim, iremos até a última coluna N, que corresponde ao vetor de coordenadas de I de Vn em relação à base B, que é um vetor que tem a última coordenada igual a 1 e todas as demais coordenadas iguais a 0. E então vemos que a matriz do operador I em relação a uma base B qualquer do espaço vetorial V é a matriz identidade de ordem N.